Bem-vindos a mais um vídeo educativo do PET Economia. Eu me chamo William e sou estudante do nono período do curso de Ciências Econômicas da Universidade Federal de Campina Grande. Hoje eu vou falar sobre um tema bastante importante a toda a sociedade brasileira, que é a educação financeira. Bom, a educação financeira ajuda o indivíduo a compreender o que é o dinheiro e tudo o que ele representa, além de conceder consciência para os riscos e benefícios de cada ato que se relaciona ao dinheiro, como, por exemplo, o investimento. A Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, OCDE, define a educação financeira como um processo no qual o indivíduo faz escolhas racionais e se mantém bem informado a respeito da economia para, dessa forma, elaborar a melhor maneira de lidar com o seu dinheiro. Mas qual a importância da educação financeira? A educação financeira é de grande importância para quem busca valorizar o seu trabalho. Isso porque você se esforça para obter o dinheiro a partir da sua mão de obra vendida diariamente e não quer desperdiçá-la deixando o salário parado embaixo do colchão ou em uma caderneta de poupança. Por isso que a educação financeira ensina como atingir seu objetivo de vida a partir de dois pilares: o planejamento de gastos e a administração desses recursos. Sem a educação financeira, poderá haver um descontrole financeiro, levando a um aumento no número de dívidas, mesmo para aquelas pessoas que têm uma renda confortável. Assim, se você sabe lidar com sua vida financeira, terá menores chances de passar por apuros futuros. Mas, antes de mais curiosidades sobre a educação financeira, que tal conhecermos um pouco da sua história? Para isso, devemos conhecer um pouco mais sobre a origem da moeda. Em tempos muito antigos, a moeda não existia para servir como meio de troca. Dessa forma, para se consumir diferenciados bens, as pessoas tinham apenas uma opção, que era o escambo, o ato de fazer trocas de objetos entre as pessoas. Mas conforme o passar do tempo, a produção gera mais excedente e, por conseguinte, desse excedente gerado, as trocas começaram a se intensificarem. Em momentos em que a troca é mais frequente, o escambo não é eficiente, mostrando ser um elemento de economias primitivas, pois não é um exemplo de troca muito justo comparado à moeda. No decorrer do tempo, alguns elementos eram mais trocados pela população. Assim, esses bens começaram a servirem de base para a avaliação do valor dos demais produtos no mercado. Portanto, eles se tornaram moeda mercadoria, como exemplo do gado bovino, do sal, do açúcar, do pau-brasil, do cacau e de outros metais preciosos, pois eram mais fáceis de serem aceitos para trocarem. Posteriormente, houve a alta difusão dos metais como meio de troca, pela sua durabilidade, beleza, utilidade e sua divisibilidade. Mas foi somente no século VII em que foi criada a primeira moeda circular. Na Idade Média, os indivíduos tinham o costume de guardarem seu ouro com os ourives e recebiam um recibo de garantia. Posteriormente, esse recibo começou a ser usado como forma de pagamentos, assim dando origem ao dinheiro-papel. No entanto, esses recibos que foram introduzidos na Idade Média apresentavam lastro com metais preciosos. Porém, na sociedade atual, na maioria das economias, o uso mais frequente é de moeda fiduciária, em que a moeda não apresenta lastreamento e sim apresenta o valor na confiança em que os agentes têm sobre quem emitiu. No caso do Brasil, o Banco Central. Para dar continuidade, eu, Thiago Mello, estudante do sexto período de Ciências Econômicas da UFCG, vou mostrar para vocês um pouco da história da taxa Os de juros juros. estão presentes na história desde os primórdios. Devido à cobrança de juros, foi-se introduzindo na sociedade instituições semelhantes aos bancos atuais. Com o passar do tempo, a taxa de juros foi se adaptando, sendo aplicada no sistema monetário, e essa taxa recebeu variáveis que alterassem seu valor, como o risco, a liquidez e o prazo. Já na sociedade atual, o governo delimita a taxa de juros, pois esta relaciona o quanto o governo está pegando emprestado e o quanto a população terá que pagar para fazer empréstimo. Outro fator importante da educação financeira são os bancos. O sistema bancário, ou algo semelhante a ele, tem sua existência desde os tempos antigos, algo perto de 575 a.C., pois teve como uma de suas funções iniciais a proteção e transporte das riquezas de uma minoria da sociedade. Com o passar do tempo, esse sistema foi se financiando, conseguindo mais e melhores formas de obter renda. Dessa forma, os bancos acabam se tornando intermediários obrigatórios de quase todas as transações presentes na economia. Assim, acabam ganhando pequenos percentuais de. Algumas dessas transações são os empréstimos, concessões de crédito para compra, transações financeiras, investimentos. E outro fator também é quanto maior o número de contas abertas e fluindo, melhor para os bancos. Não podemos esquecer os cartões, estes que já são uma das formas de trocas mais utilizadas no mundo. Segundo o exame, durante o período de 2000 a 2016, o número de pessoas que usam cartão de crédito ou débito foi de 13% para 25%, e os
maior são em transações frequentes e de menores valores. E o grande uso dos cartões também está referente ao benefício de poder utilizá-lo como uma forma de parcelamento de compras de maiores valores. Segundo a SPC Brasil, os produtos mais comprados com os cartões são roupas e calçados e acessórios, com 54% dos utilizantes comprando, eletrônicos, com 44%, compras de supermercado, 43%, farmácias e remédios, 40%, e eletrodomésticos e eletroportáteis, com 38%. Dando continuidade ao tema da educação financeira, iremos falar sobre empréstimo e financiamento. Apesar de muitas vezes esses dois termos serem usados como sinônimos, o empréstimo e o financiamento tratam de formas diferentes de conceder crédito. O financiamento é uma espécie de crédito concedido para a compra de algo especificado no contrato, sendo necessário comprovação da compra. Os juros para esse tipo de crédito são menores, especialmente por haver uma garantia para o credor. Existem alguns tipos de financiamento: o crédito imobiliário, automotivo, universitário, o rural, para negócios. No crédito imobiliário, ocorre por meio do consórcio para realizar o sonho da casa própria, seja nova ou usada, comercial ou de lazer. Já no crédito automotivo, ocorre um consórcio para realizar o sonho do veículo, seja moto, carro, entre outros tipos de automóveis. No crédito universitário, há o financiamento de parte ou da totalidade da faculdade, como, por exemplo, os programas de financiamento do governo, o FIES e o ProUni. O crédito rural é dividido em 4 finalidades: compra de insumos, aquisição de maquinários, comercialização de produtos e industrialização. E o crédito para negócios são créditos destinados à abertura de empresas. Já o empréstimo não é vinculado com compra de bens e pode ser usado como o contratante desejar. Como não tem vínculo sem a necessidade de garantias, eles costumam apresentar juros mais altos que o financiamento. Existem alguns tipos de empréstimo, como o crédito pessoal, o consignado, o penhor, o refinanciamento do imóvel, o cheque especial, o rotativo do cartão de crédito. O cheque especial é como se fosse um empréstimo pré-aprovado que o banco deixa ali disponível para você usar a qualquer momento. Deve ser usado em situações de imprevistos. É caro porque o banco cede esse crédito sem pedir nenhuma garantia, enquanto a cobrança de juros no empréstimo consignado chega a uma média de 42,8% ao ano. No cheque especial, os juros sobem para 327% ao ano, de acordo com o Banco Central. Já no endividamento, a economia de mercado seria, segundo muitos, uma economia de endividamento. Existem alguns tipos de endividamento, como o endividamento ativo, o superendividamento e o endividamento passivo. No endividamento ativo, ocorre quando a pessoa assume dívidas constantemente e alega que teve imprevistos. Já no superendividamento, a pessoa gasta sem controle e acaba estourando o limite do cheque especial, do cartão de crédito, além de não pagar o empréstimo e financiamentos contratados. Já no endividamento passivo, ocorre quando o endividamento ocorre por causa de um imprevisto, como por exemplo, doença, acidente, desemprego e entre outros.